Assim, os indígenas que habitavam as terras aqui de Arroio do Meio eram indígenas do grupo Guarani, que eram os que habitavam a parte central do estado do Rio Grande do Sul e a maior parte do Brasil também. Esses indígenas Guarani, eles viviam geralmente às margens dos rios, riachos, porque eles se alimentavam da caça, da pesca, da coleta. Eles também plantavam, né? Eles tinham agricultura, nessa agricultura eles plantavam geralmente milho, feijão, batata doce, mandioca, esse tipo de produto que eles cultivavam. E diante disso, as mulheres então cuidavam da parte da agricultura e da parte da cerâmica, né, da produção de cerâmica, que eles faziam também, que eles eram especialistas nisso, e também na parte do cuidado com as crianças, enquanto os homens se dedicavam geralmente à caça, à pesca e à guerra. Essas eram as atividades dos homens. Então os indígenas aqui no nosso território, em Arroio do Meio exclusivamente, eles habitavam as margens do rio Taquari e do rio Forqueta. Também na sala de aula a professora estava contando sobre a história dos indígenas, povos indígenas que residiam, que tinha essa comunidade aqui no São Caetano, principalmente no Salto, e ela contando a história e disse que no Morro da Ventania também foi encontrado vestígios de indígenas no Morro da Ventania, né? Então algo também me marcou muito. E quando naquela sala de aula ficamos sabendo que no Morro da Ventania tinha vestígios indígenas, eu me lembro que eu, minha irmã e o meu vizinho, Beto Maier, nós ficamos muito felizes e empolgados, e nós três começamos a se aventurar nesse Morro da Ventania, procura de vestígios indígenas, procura de flecha, ou arco, alguma cabana, né, algo assim que podia ser um vestígio indígena, alguma cerâmica. Então, nesse momento também, a procura de algum vestígio, nós brincávamos de indígena, né? A gente criava as flechas, arcos, criava nossas faixas de papelão com penas e nos divertia. Então, desde pequeno, nós tínhamos esse apego pelo Morro da Ventania, pela linda história que tem. Pedro Inácio Schmitz, né, é um padre jesuíta, olha só, né? Está aí há anos fazendo pesquisa. Ele inicia a sua trajetória paralela, né? Isso que é mais interessante, né? É emblemático isso, porque ao mesmo tempo que ele é um clérigo, ele é um cientista, e se tem muito no senso comum de que ciência e religião são coisas que estão o tempo todo em rota de colisão, pois o Inácio Schmitz consegue ser um clérigo e ao mesmo tempo ser um cientista, um arqueólogo, um pesquisador que vai estar na origem da arqueologia acadêmica no Brasil, a partir de um programa que foi incentivado nos anos 60, o Pronapa, né? E o Pedro Inácio Schmitz vai estar no Brasil inteiro, juntamente com outros arqueólogos, mas ele aqui na região sul caminhou por aqui tudo, pelas terras de Arroio do Meio, fazendo os levantamentos dos primeiros sítios arqueológicos, conversando com as pessoas que lá no meio das suas lavouras acabavam encontrando um pedaço de cerâmica indígena, uma pedra um pouco diferente, que os agricultores vão se dando conta, isso aqui está diferente, por que as outras pedras não são que nem essa? O que o Pronapa e cientistas como o Padre Schmitz e outros que o sucedem, né, enxergam sobre essa pedra, em um tempo imemorável, agiu a inteligência humana. E era uma inteligência humana diferente das nossas lógicas que já pensamos com uma cabeça europeia. Pedro Inácio Schmitz, eu tenho 92 anos, eu sou sacerdote jesuíta e 64 anos de professor em universidades e em colégios. Eu encontrei vestígios no Vale do Taquari, encontrei dois tipos de populações indígenas na
nas várzeas do rio, eu encontrei 4 restos de aldeias guaranis dos tempos antigos, e num barreiro da olaria Rörig, naquele tempo, eu encontrei pontas de flecha de um grupo que era índio que vivia da caça. Então são 2 populações. Os guaranis são do século XIV e XV da nossa era, e essa população dos caçadores com as pontas de flecha é mais antiga. Eu datei no Jacuí desde 1000 a.C., 1000 a.C. até 1000 depois de Cristo. Então foram as 2 coisas que eu encontrei ali. Era o começo de uma pesquisa. Aqui, esses povos que manusearam esses artefatos são povos que, ao longo do tempo, foram apelidados de povos indígenas. E aí de uma forma muito generalizada, assim, como se todos os povos indígenas fossem exatamente iguais. Ok, quem lascou as pedras, quem fez a cerâmica, são os índios. Tá, mas quem são esses povos indígenas? Há uma diversidade cultural, uma diversidade de povos muito antes da chegada do homem branco nesses espaços, que utilizavam das coisas dos espaços para resolverem os seus problemas cotidianos, como por exemplo cortar, esmagar um fruto, potencializar a extração de carboidrato de um pinho, de um pinheiro, por exemplo, de uma bola de pinha. Isso tudo, esse processamento artesanal envolvia o que tinha no espaço. Não tinha metalúrgica para fazer uma faca, então tinha que fazer com o que estava à mão. O que estava à mão? Uma pedra que, ao lascar, fica uma quina viva que pode ajudar a cortar alguma coisa. Como acondicionar, não as nossas dispensas contemporâneas, assim, que a gente abarrota de coisa e frisa, não, mas como acondicionar para ter o mínimo de previsibilidade, acondicionar a alimentação. Vamos constituir engarçadas, né? Fazer cerâmica, e aí a gente o que vai acabar sendo encontrado nas lavouras contemporâneas são esses cacos de cerâmicas indígenas, alguns deles utilizados justamente para condicionar alimentos, mas muitos também utilizados como urna funerária, né? Então são utilizações dos espaços, apropriação do espaço, interação com o espaço de uma forma muito diferente. Antigamente eu plantava lá embaixo, na beira do rio, no barranco, né? Então quando eu lavrava com o arado, né? Então volta e meia saía um pedaço de não sei como se chama. Cerâmica? Cerâmica, exatamente. E onde é que eles tinham enterrados públicos, eles iam dizer, meu. Mas eu não sei, eu te contava que eram umas peças, né? Até eu tinha trazido para casa umas pecinhas, mas hoje não sei onde é que eles estão, mas as peças. E é beira do salto ali? É do lado do salto. Lá era a tua terra que você lavrava? Sim. Beira do barranco do rio. Era bem redonda, era mais ou menos, podia ser um tamanho assim, que eles picavam ele para dentro, né? Mas eu ajudei sempre uns pedacinhos, mas pelo jeito, deixar era mais ou menos uma coisa bem grandinha, né? As antigas aldeias guaranis, elas eram numerosas, eles viveram ali muitos séculos, e o lugar preferido para eles fazerem as suas aldeias era sempre na borda das cachoeiras. As relações interinstitucionais do Museu Público Municipal de Arroio do Meio com o Museu de Ciências Naturais da Univates, ela é constante. Sempre que há uma exposição aqui ou lá, que aqui ou lá tem material que pode ser utilizado, as instituições fazem a permuta de material. Neste momento, exatamente quando nós estamos gravando aqui, não há, já foi devolvido no final do ano passado, tinha uma exposição aqui que usava material de lá, foi devolvido para lá. E a Universidade do Vale do Taquari, a Univates, tem um laboratório de arqueologia. O laboratório de arqueologia da universidade, ele se institui com o surgimento do curso de História lá no começo dos anos 2000, e hoje tem milhares de peças, né? E pesquisas arqueológicas, tanto na arqueologia
pré-histórica, que é essa arqueologia que trabalha com as populações anteriores à colonização, quanto da arqueologia histórica. Está ali pesquisas registradas, teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso, muitos artigos são produzidos lá na instituição a partir das pesquisas levadas a termo no Laboratório de Arqueologia da Universidade, comandado pela doutora Nelly Galarce Machado. Inclusive foi minha orientadora de doutorado, meu doutorado que eu defendi recentemente, justamente na área da arqueologia, só que eu trabalhei com arqueologia histórica, né, com a arqueologia dos povos pós-colonização. E tem vários colegas pesquisadores lá no laboratório que trabalham justamente com as populações antes da colonização, desde as colonizações de caçadores e coletores, e aí eu entro naquela tua consideração de que, ok, quem estava aqui antes, quem é que manuseou essas pedras que nós temos aqui no acervo do Museu Público Municipal e lá no Museu de Ciências da Universidade, quem manuseou? Povos indígenas. Mas que povos indígenas? Sim, foram encontradas várias coisas. Muitos colonos encontraram, principalmente ali na região de Forqueta, né, as margens do rio Arroio Forqueta, foram encontradas muitas coisas, machadinhas, urnas funerárias. Inclusive nós temos várias urnas funerárias que estão hoje na casa do museu, né, que existem na casa do museu, lá no centro, e que podem ser visitadas, que foram encontradas ali, urnas funerárias. E outros objetos de cerâmica também, né? Muita coisa. Muita coisa foi encontrada e as pessoas na época não tinham essa valorização. As pessoas encontravam nas roças, né? E coisa, e davam e muita coisa então acabou se perdendo. Mas tem muita coisa assim que foi encontrada aqui na região, principalmente nas margens do rio Arroio Forqueta. O senhor também tem uma história que o senhor achou um pedaço de flecha aqui do... Sim, a ponta de uma flecha. Consegue contar um pouquinho mais para nós como é que foi que aconteceu? Antigamente, no fim dessa terra ali, que é do falecido pai, né, era feito tudo lavoura, né, e é uma região de difícil acesso, bastante pedra, né, e a gente era criança, ia junto, e aí um dia achei aquela ponta, né, me chamou a atenção. Isso era feito em formato de um coração, né. E aí tinha parte que eu calculo que eles amarravam, tipo numa lança. E a gente foi brincando e no fim extraviou essa pecinha, né? Mas é um sinal que havia indígenas, né? Isso daí faz quantos anos mais ou menos que aconteceu? Isso é uns 47 anos. Você era bem jovem então, né? Sim, eu era criança, tinha 7, 8 anos. De flecha nós também temos lá na casa do museu que foram encontradas. Se a gente pegar num longo prazo, a gente vai ter num primeiro momento os caçadores e coletores, que são povos seminômades, ou seja, essas populações que não tinham morada fixa, que acampavam-se em determinados lugares, né? Deixavam aí os seus registros na forma de um material lascado, de pedra lascada, e seguiam. Muito mais tarde, aqui atrás, a gente pode ver no cenário, vem as populações que já dominavam a agricultura, como por exemplo os povos guaranis, os povos caingangues, que já tinham uma espécie de cultivo e que tinham, portanto, a possibilidade de estabelecer-se nesses espaços, e especialmente nesse espaço que nós estamos falando, que é o Vale do Rio Taquari, é um lugar que é propício para a produção agrícola até hoje. A gente tem, né, o setor primário muito forte, pois a essas populações horticultoras, essas populações que vão estar estabelecendo-se aqui num momento posterior aos caçadores e coletores, vão estar chegando por aqui e ocupando esses espaços com agricultura de mandioca, com alguns cultivares também em termos de grãos. E são essas populações, né? Então, quando a gente fala de indígenas, de quem nós estamos falando? Nós estamos falando dependendo do espaço temporal, dependendo do tipo de cultura material, que esse é o nome que se dá para as pedras lascadas, para os pedaços de cerâmica que a gente encontra no meio dos roçados, das lavouras
dos agricultores contemporâneos, esse conjunto de evidências a gente chama de cultura material, porque naquela pedra, naquele pedaço de cerâmica, tem a cultura de um povo, a forma como homens e mulheres que viveram em tempos imemoráveis resolviam seus problemas com aquilo ali. Então, ali, para o arqueólogo, para o historiador, é um documento que ele vai olhar para a paisagem e enxergar sujeitos a partir desses fragmentos. Por isso o nome, cultura material, ou seja, é a materialidade da presença humana que já está totalmente transmutada depois da colonização. Esses pontas de flecha, elas são desse grupo caçador, ele estava em todos esses vales. Esse grupo caçador está em todos os vales. A gente encontrou no vale do Taquari, encontrou no vale de todos esses vales que correm aí para o Jacuí. Todos eles a gente tem. Esse é um grupo de índios que é anterior ao Guarani e anterior ao Caingangue. Aqui no Vale do Rio dos Sinos e no Vale do Caí, e mesmo no litoral, eles chegam 12 mil anos atrás. 10 mil antes de Cristo, eles começam a se estabelecer aqui. Nós encontramos eles nas grutas. Aí tem uma quantidade de datações para saber a data em que eles estão ali. Então, aqui no Vale dos Sinos e no Vale do Caí, eles são bem antigos e também ao longo do litoral eu tenho trabalhado eles. Geralmente a data começa 12 mil anos atrás e aí eles vêm até mais ou menos 1000 depois de Cristo. Aí eles começam a desaparecer, porque aí entre os Guaranis, entre os Caingangues, então esses pequenos grupos de caçadores, eles desaparecem, eles não aparecem mais. Sim, nós temos registros dos bandeirantes que tiveram aqui em Arroio do Meio, alguns bandeirantes. Esses bandeirantes, eles vinham de São Paulo, e a função deles, eles andaram Brasil afora. Eles tinham duas funções. Uma delas era a procura dos metais preciosos, ouro, prata, pedras preciosas, né, para a coroa de Portugal. E a outra função, porque era tudo mato na época, né, e a outra função então era escravizar os índios para levá-los para trabalhar como escravos nas fazendas em São Paulo, que estavam começando o período da colonização, estava começando esse período, e aí tinha os engenhos, né, tinha as coisas, então eles escravizavam os índios para os índios trabalharem nesses locais. Esse início de Moro, existe um cemitério dos primeiros habitantes, que eram os bugres, né, que deixaram bastante vestígios, né, como tigelas de barro, né, toda essa encosta de morro, que nem aqueles utensílios que eles usavam, né, deixaram enterrados, né, fizeram tumbas, né, com esses vasos e potes de argila. E como na época dos bandeirantes, quando eles vinham muito atrás de mão de obra, eles subiam o rio para escravizar, para capturar esses bugres, né, os homens, para levarem para São Paulo para trabalhar nas fazendas de açúcar, né. E aí então, como a perseguição foi grande, eles começaram então a se afastar do rio para não ficar ao alcance desses bandeirantes, né. E aí então, em cima do Morro Gaúcho, né, perto da pedreira lá a pedreira que tem no Morro Gaúcho, aproximadamente, né, mais perto, lá existe uma planície muito grande, e nessa planície ali tem um cemitério onde eles enterravam, né, os seus utensílios e vestígios e pessoas, né, os integrantes dessa clã, né. E esse cemitério, há anos atrás, foi catalogado pela Universidade Federal de Santa Maria, e só que eles perderam o registro desse mapa. Então, nessa época então, que a gente decidiu sobre esse travessão, uma antropóloga dessa universidade me contatou para se eu pudesse orientar a localização desse então chamado cemitério, né? Mas devido a fatores, né, que nós não conseguimos chegar ao topo, né, é um pouco difícil de chegar,
e o horário também não conseguimos atingir o objetivo, né, para novamente mapear via satélite para mapear esse lugar, né? Mas o lugar existe e os moradores mais antigos da redondeza aqui em cima sabem também desse local. Eu me lembro que quando também pequeno, jovem, adolescente, era muito forte na comunidade se falar sobre os índios. Só que naqueles tempos não falavam Guarani, eles falavam os Bugre, eles falavam que os Bugre viviam aqui no Morro da Ventania e no Salto, porque o Bugre se originou ao nome dos imigrantes europeus, os colonizadores europeus vinham para cá e não tinham conhecimento do nome Guarani. Então, os índios que eles encontravam, eles chamavam de Bugre. Então, isso era geral. Eles chamavam o Caigangue, o G, chamavam os Guarani, tudo de Bugre, né? E tanto que eu, na minha infância, meu apelido era e é Bugre. Ainda tem moradores que me chamam de Bugre. Sim, sabe-se que, por exemplo, que quando os bandeirantes chegaram, Raposo Tavares, que era, digamos assim, o comandante dos bandeirantes, é um bandeirante famoso, que consta inclusive nos livros de história. Esse bandeirante esteve aqui, ele fez contato com uma tribo que habitava do outro lado do Rio Taquari, onde hoje é Colinas, fez amizade com essa tribo em troca de quinquilharias, né, que eles davam por espelhos, aguardente, coisas do tipo, né, a troca que eles faziam com os indígenas, facões e coisas assim, para esses indígenas, sabendo que eles eram inimigos dos indígenas que viviam do outro lado do Taquari, então o Arroio do Meio, né, que viviam às margens do Arroio Forqueta, os bandeirantes contataram esses indígenas de Colinas para escravizar os índios do lado de cá. No bairro de São Caetano, nas várzeas do rio Taquari, eu encontrei restos de 4 aldeias guaranis do tempo antigo, que estariam lá ao redor do século XV ou XVI. E numa olaria, no barreiro de uma olaria, eu encontrei pontas de flecha de um outro grupo, que era um grupo caçador. O Guarani era um índio agricultor, que ele plantava assim como os nossos antepassados alemães. E o outro grupo, que hoje em dia se chama Tradição Umbu, ele era um índio caçador. Ele vivia em grutas, mas também caçava, também se estabelecia em pequenas aldeias ao longo dos rios. A região do Vale do Taquari, os registros arqueológicos são de povos de uma diversidade cultural gigantesca. Então a gente vai ter desde a população nômade, né, dos caçadores e coletores, os indígenas guarani, especialmente na região mais plana. E nessa região de transição, se a gente olhar numa tomada, desde aplicativos como o Google Earth, por exemplo, e olharmos a região aqui do Vale do Taquari e Rio Pardo, a gente vai reparar que nós estamos numa transição de bioma entre o bioma Pampa e o bioma da Serra Geral. Então a gente está aqui numa região de transição, onde a gente vai ter também um encontro de populações diferentes, de populações que já dominavam a agricultura. Nós estamos falando da população guarani, horticultora, especialmente na região mais de vale mais amplo, e a população caingangue, né, ou do tronco linguístico G, nessa região de transição e indo mais para os vales mais encaixados e mais de morro, onde inclusive a gente vai ter na forma de registro arqueológico as casas subterrâneas, né? essas construções, esses buracos que aparecem ainda no meio dos campos, na região que começa aqui a ser mais dobrada de onde a gente está falando, desde o Morro da Ventania, o Morro Gaúcho e depois subindo para o lado de Doutor Ricardo, Arvorezinha e Ilópolis, a gente vai ter o registro arqueológico, especialmente lá em Arvorezinha e Ilópolis e esse interior da região alta do Vale do Taquari, muitos registros, o Dr. Sidney Wolff pesquisou isso arqueologicamente, de casas subterrâneas, dando conta de uma população extensa
de povos do tronco linguístico G, que são os atuais povos caingangues, que nos visitam todo o começo de mês aqui no centro da cidade de Arroio do Meio, vendendo essa cestaria pelas ruas. Portanto, quando a gente fala assim, tá, essas pedras eram dos índios, mas de que indígenas nós estamos falando? E quem são os indígenas? Os indígenas estão entre nós, são esses com os quais a gente se relaciona. E se a gente parar e conseguir conversar com eles, ainda os indígenas da contemporaneidade, eles têm muito a nos ensinar na forma de como eles convivem com o espaço. Porque aqueles cestos, aqueles anjinhos cristãos colonizados que eles vendem na época do Natal, isso ali é obtido através de um cipó, é obtido através de uma taquara, de um bambu, que eles têm toda uma técnica milenar de como manusear, como tramar, como fazer a tessitura daquele material. Então, muito além de um cesto para colocar roupa suja em casa, quando a gente vai lá e compra uma cestaria de um indígena caigangue que está no centro da nossa cidade, nós estamos levando junto uma bagagem cultural de um povo que desenvolveu uma forma de interagir com o espaço, de utilizar desde a vegetação desse espaço um saber que é incalculável. E a gente está falando de coisas que são concretas. E tem todas as outras sabedorias em relação às próprias propriedades curativas das matas, parcas matas, né, que existem hoje. Hoje a gente tem muito pouco da mata original. E ainda assim, eles estão aí com a sua cestaria dizendo, olha só, com o que sobrou ainda a gente consegue fazer isso. Arroio do Meio não. Toda essa parte baixa do rio Taquari só tem índios guaranis, que eles eram agricultores que chegaram nessas várzeas e aí se estabeleceram. Mas quando você sobe o rio até o Planalto, na encosta do Planalto e para o Planalto, você encontra os antepassados dos caingangues, as casas subterrâneas. Ali a Universidade de Lajeado está fazendo pesquisas nessas casas subterrâneas. Esses são os antepassados dos caingangues. Então, ao longo do Taquari nós temos vários grupos. Nós temos esses grupos caçadores antigos, nós temos na parte alta nós temos os antepassados dos caingangue e nas várzeas do rio nós temos os guaranis. Isso, São Caetano era o lugar onde a gente conseguia localizar esses sítios. Em outras áreas do município eu não fiz nenhum levantamento. Olha, o que se sabe assim referente a isso? Os indígenas, a grande maioria deles já haviam sido capturados, muitos deles acabaram fugindo em função dessa investida dos bandeirantes, e se algum indígena ficou, obviamente que vai ter alguma... eles não eram, digamos assim, de todos amigos, em função de que eles vinham para roubar as suas terras. Eles já tinham consciência disso nesse período, e pelo que eles já tinham passado com relação à escravidão dos colegas, dos amigos indígenas, outras tribos que já tinham sido escravizadas, então eles tinham esse receio, então eles não se aproximavam muito do homem branco. Mas provavelmente nesse período da colonização, que já é nos anos de 1800, indígenas já aqui no município não existiam mais. Exato. O nome Bugre tem várias explicações. Um pouco se falam que os piratas se chamavam também de Bugre. Não é propriamente um nome de gente. O nome Bugre é muito mais conhecido em Santa Catarina, onde são os Choclen, que são um parente dos caingangue. Ali eles são muito mais conhecidos. E aqui os colonos chamavam de Bugre qualquer um índio que estivesse por aí. Especialmente os colonos fizeram contato com os caingangues quando eles desciam do Planalto, da região de Caxias, e vinham colher milho dos colonos ou vinham roubar coisas que os colonos estavam trazendo, estavam cultivando. Não. Os índios
desde que os colonos se estabeleceram em 1828, por aí, que são os meus antepassados. Eles se estabeleceram por ali, e no meio do mato, faziam seus cultivos, os seus milhos, os seus feijões. E o índio, o caingangue do Planalto, ele estava acostumado com milho, ele plantava milho no seu tempo. Então, quando ele descia para as matas da encosta, ele via que essas imensas plantações dos colonos, ele dizia, bom, esse mato é nosso, o milho também é nosso. Então, eles vinham colher, naturalmente, aí surgiu o conflito entre o jovem colono que estava ali com a sua plantação e, de repente, um bando de índios nus, começando a colher o milho dele. Isso começou, a gente conhece essa história, ela está bem datada, a gente escreveu essa história. Ela começa em 1829 e vai até 1851. É um grupo de índios caingangue, que é um grupinho muito pequeno, são 21 índios, apenas uma mulher no meio desses homens, que eles não têm como sobreviver, eles não têm mulheres e eles não têm como se manter. Então eles procuram se manter colhendo o milho e buscando a panela em cima do fogão do colono que está lá. E aí surge todo esse conflito. Foi uma coisa bastante séria, morreu gente de um lado e do outro lado, até que o cacique Dobre, que era também um cacique caingangue, ele extermina esse grupo. Em toda a região, nós temos muitos registros, inclusive existem materiais, existe o arquivo da Câmara de Vereadores de Taquari, do município de Taquari, que surge na metade dos anos 1800, profuso, nesse sentido, de colonos, de gente europeia, de descendência europeia que vai assumir terras aqui, que vai denunciar, inclusive na região aqui de Arroio do Meio, denunciar a vinda desde os morros de populações indígenas que viviam, os povos dos matos, que vinham na organização nesse novo jeito de conceber o espaço, na produção desses novos donos do espaço e causar, na visão branca, um certo prejuízo. E houve, inclusive, montagem de brigadistas, de brigadas, de homens brancos para expulsar, para enxotar os indígenas. Por exemplo, a citação que aparece na obra Arroio do Meio, Entre Rios e Povos, aparece também nos estudos do professor Cristiano Luiz Cristilino, que trabalha com essa distribuição fundiária da terra aqui, vai dar conta de processos, de quem estava aqui. Porque com a chegada, especialmente com a tomada desse espaço pela coroa portuguesa, a partir da assinatura do Tratado de Madrid de 1750, a gente vai tendo paulatinamente uma ocupação por portugueses desse espaço. E aí se tem a ideia errada de que aqui era um vazio geográfico, de que não existia ninguém, e essas terras estavam extremamente povoadas, e povoadas por quem? Também na obra Entre Rios e Povos faz uma referência a uma quantidade de povos aqui chamados de lavradores nacionais, os poceiros dessas terras, que eram terras públicas. Por quê que esse povo vinha para cá? Por exemplo, se a gente pegar aqui da barra do rio, onde o rio Taquari encontra o Jacuí, em direção à região pampiana, ao Uruguai, essa região mais plana, esse sempre foi um território de disputa, especialmente a partir da assinatura desses tratados. E esses territórios de disputa faziam com que muitas pessoas que não concordavam com aquele jeito de viver bélico daqueles espaços migrassem para outros espaços. Portanto, essa região aqui, onde nós estamos do lado de cá do rio Jacuí, para o lado da Serra Geral do rio Jacuí, nós tínhamos pessoas que eram degradados não, mas que desertavam das guerras do Prata, que não queriam viver aquela... E se tu fosse alistado de um ou outro
exército e tu desertasse e fosse encontrado, a pena era capital, né? Então, os sujeitos que vinham para cá vinham se refugiar dessa vida com a qual eles não concordavam, essa belicosidade o tempo todo da disputa do espaço, até situações de relacionamentos amorosos proibidos, né? Naquele contexto, um lugar de segurança do outro lado do Jacuí. E, portanto, aqui nós tínhamos uma população colhendo erva mate, plantando para subsistência, e os portugueses olhavam para esse lugar e diziam: é terra devoluta. E aí, em terra devoluta, vão atender a demandas, né, vão acolher demandas de pedidos de portugueses, né, e de descendentes de portugueses, brasileiros, portanto, por sesmarias, né, que são extensões gigantes de terra que o governo de Portugal, e depois de 1822, com a independência do Brasil, o próprio poder estabelecido acabava legitimando essas posses de terras para esses que gritavam as suas fronteiras. Daqui até lá onde a vista alcança é meu, então tá, então é teu, está aqui a escritura. Ou então os pedidos formais de sesmaria, que até o começo do século, dos anos 1800, né, vão ser muito frequentes, inclusive aqui na região. E essa população que aqui estava, a partir do momento em que o século XIX avança, os anos 1800, em 1824, por exemplo, a gente vai ter imigração alemã chegando na feitoria do Ninho Cânhamo, lá no Vale dos Sinos. Um pouco mais tarde, a partir de 1850 e 1860, vem aqui para o Vale do Taquari essa colonização de segunda mão, né? Muitos deles descendentes dos primeiros assentados no Vale dos Sinos. Só que antes de chegarem os alemães, alguns portugueses, como Fialho de Vargas, os irmãos Teixeira, os Villanova, toda uma descendência de portugueses, ou até portugueses de fato. Um sujeito que eu trabalhei na minha tese de doutorado, que é o Manuel Alves dos Reis Lousada, todos esses portugueses vão estar reivindicando terras nesse lugar e receberão posses nesse lugar como se esse lugar fosse terra devoluta. O que se faz com essa população que aqui está? Se expulsa essa população que aqui está, e esses descendentes de portugueses, como o próprio Fialho de Vargas, que era dono desse lugar, que hoje é Rui do Meio, né, vão fazer loteamentos, microloteamentos, e vão vender esses microloteamentos para os descendentes de imigrantes alemães. Mas só que ninguém vai querer comprar uma terra que tem um povo ali. Disseram que não tem ninguém. Então se fazia a expulsão, se corria essa população que estava aqui há séculos, se corria ela para as partes altas da região. E essa região toda, para o lado de, especialmente Pouso Novo, Fontoura Xavier, muitas das populações que a gente tem lá, se a gente perceber hoje, inclusive, a configuração étnica, são populações descendentes desses lavradores nacionais que estavam aqui na região baixa. E essa região baixa embranquece. Eu sou de São Caetano, eu lembro esses registros. Esse era um lugar onde tinha um povoamento bastante forte, bastante bom desses índios guaranis. Então eles marcam um espaço. Questão de um dia, a gente localizou 4 aldeias. Provavelmente tem mais nesse lugar, e é uma coisa que precisa ir registrando. São os moradores, e antes dos guaranis já tinha esses índios das pontas de flecha, que estavam lá antes disso, provavelmente já desde antes de Cristo. Eles estão lá. Os vizinhos que me chamam de bugre, na verdade, eles não estão errados, estão no caminho certo, porque da parte da minha família, da minha mãe, o meu avô é descendente indígena, e na parte do meu pai, a minha avó é descendente indígena. Então tem indígenas, sangue indígena na minha família, como família Areis e na família Aires. Então os vizinhos que me chamam de bugre ou bugrão não estão errados.